Bendito Deus, nosso Pai amado. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, e realmente nós desejamos ser um vaso novo a cada dia, meu Deus, porque nós reconhecemos diante da Tua presença o quão falho nós somos, ó Deus. Nós erramos tanto, Pai, mas nós cremos que o Senhor conhece o profundo da nossa alma, do nosso coração, meu Deus. E o Senhor sabe que o nosso desejo é acertar, Pai, é ser fiel à Tua palavra, meu Deus, é Te adorar não somente com hinos nesses momentos aqui na igreja, meu Deus, mas Te adorar com a nossa própria vida, com as nossas atitudes, Pai. Aonde nós andarmos, Senhor, nós queremos que a nossa vida reflita uma adoração perfeita a Ti, Pai, porque Tu és Deus e és verdadeiramente digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Por isso Te pedimos perdão, Senhor. Nos dá uma chance mais, Senhor, para nós provarmos que nós Te amamos e desejamos fazer a coisa correta, Senhor. Nos abençoa com a Tua palavra santa. Nos instrui, Senhor, e derrama a unção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos vencer esta era terrível, Pai, e glorificar o Teu nome. Te agradecemos por esta noite, que o Senhor tome conta deste lugar, Senhor. Repreenda todo espírito contrário à Tua palavra, que possamos estar com o nosso coração limpo neste momento, santificado pelo Teu Espírito Santo, para que ao ouvir a Tua palavra, nós possamos compreendê-la por uma revelação espiritual que Tu dá a cada um, Senhor, individualmente. Faze isso, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Nós desejamos isso, Senhor, e nós Te pedimos humildemente. Nos abençoe nesta noite mais uma vez, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que Te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus por tudo. Por mais uma vez nós podemos estar aqui louvando o nome do Senhor. E com certeza a oração de vocês, nós podemos chegar aqui na paz do Senhor Jesus e em segurança, né? Apesar de ter muito movimento, quando eu vinha, o irmão Terence ligou para mim e a gente conversando, eu disse: olha, eu vi tanto carro aqui, da Polícia Federal e moto e tudo, até tanque de guerra tinha. Aí o irmão Terence: eu não sabia que você era tão importante assim, irmão. Eu digo: não é, nem eu sabia, irmão, mas não é por causa de mim, não. É um jogo que está tendo aí, uma Copa, parece que das Confederações, e está um grande movimento, até a gente pegou um pouco de trânsito, mas graças a Deus que nós pudemos chegar até aqui e estar junto com os irmãos, adorando a este Deus, e também para partilhar o pão que o Senhor nos comissionou e nos deu este ofício de trazer o pão, de trazer o alimento, e convidado mais uma vez pelo pastor Marcos, e agradecendo também a sua confiança. E eu quero dizer que sempre eu me esforço e peço a Deus para que Ele traga o alimento correto, o alimento que nós necessitamos, o alimento do momento, para nós estarmos fortificados, para vencermos toda dúvida, para que não fique nenhuma sombra de dúvida, irmãos, porque nós devemos ter uma fé perfeita, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Então, todas as dúvidas devem ser dissipadas, e isso é o Espírito Santo de Deus, através da palavra, que nos fortifica, que nos revela a sua palavra, para que tenhamos uma fé perfeita e vençamos todo o mal, vençamos todas as trevas, porque com certeza o inimigo ele está ocupado em atrapalhar a nossa vida. Mas maior
é o nosso Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tenha certeza disso. Deus quer a tua felicidade. E através da palavra, Ele nos orienta para nós acharmos este caminho perfeito, que é o caminho de Deus feito para nós. Então, que Deus nos abençoe. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé para nós lermos uma escritura em Amós 3:7. Depois vamos ler em Provérbios 29:18. Primeiramente vamos ler Amós 3:7. É um pouquinho difícil de achar, irmãos. É um livro fininho, né? Fica ali perto do livro de Oséias, depois de Oséias, antes de Jonas. Ainda tem Obadias também, que é antes de Jonas, né? Amós capítulo 3, o versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora vamos ler em Provérbios 29. Provérbios 29, capítulo 29, versículo 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Os irmãos podem sentar. Então nós podemos, irmãos, ter uma confiança no nosso Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é eterno. No livro de Tiago diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Por quê? Porque Deus, ele não se aperfeiçoa. Ele já é perfeito em si mesmo. Ele é eterno. Nós, como seres humanos, nós estamos aprendendo a cada dia. Mas Deus, ele não aprende. Ele é eterno. O que ele fez no passado, a sua maneira de trabalhar, ele faz novamente. Porque foi a maneira perfeita de Deus. E sabemos que Deus sempre operou a sua vontade através dos seus servos, os profetas. Como nós lemos aqui em Amós 3:7, a palavra nos diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a palavra de Deus, ela vem pelos profetas verdadeiros de Deus, que são inspirados pelo Espírito Santo, para falar a palavra e conduzir o povo no caminho de Deus, no caminho correto de Deus. Mas lá em Provérbios diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Esta profecia que a Bíblia fala não é aquele dom de profecia dos 9 dons espirituais na igreja, que nós sabemos que é de Deus. Deus pode usar, Deus pode ter alguém com esse dom de profecia e o Espírito Santo usar e ele profetizar e aquilo acontecer. Mas não é essa profecia singular, não é essa profecia, digamos, mais simples que nós estamos falando. Que o livro de Provérbios fala sobre a profecia que é a palavra de Deus trazida por um profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo de Israel, era necessário Deus sempre estar enviando profetas a Israel. Deus enviava a sua palavra, Israel começava bem, aceitava aquele profeta, seguia aquela palavra, mas de repente,
quando o profeta não estava presente, quando o profeta morria, então Israel começava a entrar nas trevas novamente, na idolatria, no pecado. Então começava a se corromper o povo. Então Deus novamente enviava outro profeta. Sempre o profeta trazia profecia da parte de Deus para que as pessoas estivessem andando no caminho correto de Deus, irmãos. Então, não havendo profecia, eles se corrompiam. Então, hoje para nós, mediante esta condição que esta era tem entrado, nós poderíamos até pensar, será que não há profecia da parte de Deus? Porque é tanta corrupção que nós vemos no mundo que se diz cristão. No meio dos próprios cristãos, a corrupção está presente. Pessoas que se dizem cristão, porque para nós dizermos que temos Cristo em nosso coração, não é simplesmente, irmão, uma afirmação que nós damos com os nossos lábios. Esta afirmação ela deve ir mais além do que palavras. Com certeza deve haver palavras, porque a Bíblia diz que com tua boca confessarás. Mas isso é mais além de que palavras. Nós temos que ter, além da confissão com os nossos lábios, temos que ter um coração, uma vida rendida a Cristo, para nós podermos dizer que nós temos Cristo no coração. Não é verdade? Então, hoje se você vai para uma pessoa pregar Jesus Cristo, a palavra, a maioria vai dizer, eu já tenho Jesus. Eu já vi pessoas, e dá até um folheto a ela, não, eu já tenho uma igreja. Eu não preciso desse folheto seu. Ó, irmãos, está muito diferente os cristãos do passado para os que são cristãos, que se denominam cristão hoje. É muito diferente um cristão que tem o Espírito de Cristo dentro de si, para muitos que dizem ser cristão hoje. E nós podemos até trazer para nós também, por que não? Porque muitas vezes nós estamos em uma condição terrível. Muitas vezes estamos dentro da igreja. Muitas vezes nós até cantamos hinos. Muitas vezes nós até adoramos a Deus. Mas muitas vezes o nosso coração ainda está azedo. Não tem a doçura do Espírito Santo. Muitas vezes o nosso coração está cheio de intrigas. Cheio de ódio muitas das vezes. O coração está pesado. E aí não se pode apresentar uma adoração a Deus corretamente. Porque a adoração a Deus é em espírito e em verdade. E o Espírito Santo não pode entrar num coração que está carregado de perturbação do mal, de intriga, por causa muitas vezes do seu próprio ego. Ó, irmãos, quando a Bíblia diz que nós devemos crucificar a nós mesmos, tomar a nossa cruz é crucificar o homem velho, a mulher velha que se ira, que comete, que arruma intrigado, que fica azedo um com o outro. Ó, irmãos, isso atrapalha a adoração a Deus. Isso traz doença para a sua vida, até no próprio corpo físico. Isso traz depressão, perturbação. Mas Deus está aqui para nos libertar de tudo isso. Ele deseja que você tenha uma verdadeira adoração, um verdadeiro coração cristão, para você dizer, eu tenho Cristo no meu coração. E se você tem Cristo, quem tem Cristo, cada vez que alguém lhe oferece uma palavra, você quer mais de Cristo. Aqueles que você vai dar uma palavra, muitas vezes ele rejeita, é porque ele não tem ainda Cristo. Porque quem tem Cristo quer mais ainda. Se você leva Cristo, que é a palavra, ele quer mais, ele é humilde, ele aceita. Mas hoje há uma multidão de cristãos nominais, azedos, soberbos, inchados, contaminados pelo espírito anticristo nas denominações, que estão achando que é cristão, mas estão todos corrompidos em seu coração. Mas há liberdade para aquele que busca a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que você seja um cristão verdadeiro,
Você não tem necessidade de ser apenas um cristão nominal, porque Deus te liberta com a palavra para você ser um cristão verdadeiro. Para que o amor de Deus esteja no teu coração, irmãos. Deus quer dar essa paz verdadeira ao seu coração. A paz do Senhor. Essa paz do Senhor não é simplesmente uma saudação. A paz do Senhor existe. Não importa o que aconteça ao redor do mundo, não importa o que as pessoas fazem, nem mesmo o seu irmão faz com você. Muitas vezes dói, você sofre, mas aquilo ali não tira a tua paz. Você permanece o mesmo com Cristo sempre. Você tem a paz do Senhor em seu coração. Mas para isso devemos ouvir a voz da profecia de Deus. Devemos conhecer a palavra de Deus, nos humilhar o que a palavra de Deus traz para nós. E quando nós aceitamos o caminho de Deus, quando aceitamos o enviado de Deus, então toda a corrupção sai do nosso coração e entra Cristo, que é a palavra, e nós temos paz verdadeira em Cristo Jesus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo a palavra, eu sei que a palavra, muitas vezes, ela é dura, ela é corretiva, mas isso é Deus querendo curar a tua alma. Quando a palavra vem forte, é porque Deus está querendo curar os teus problemas. Quer tirar você dessa condição terrível e dar a você uma vida abundante na palavra de Deus. O amor do Espírito Santo no seu coração. E Deus enviou para essa terra esse remédio, essa voz da profecia, para libertar as pessoas de toda a confusão religiosa. A última advertência para esta terra, porque Deus, Ele vem enviando os seus profetas, irmãos. Ele veio trabalhando com Israel, enviou os seus profetas, depois Ele mesmo desceu em carne, trazendo a palavra, e Ele enviou seus mensageiros, e cada era Deus enviou seu mensageiro, e nós estamos na última era, e Ele enviou a última advertência. A última advertência para as pessoas da terra, porque essa terra está a ponto de entrar num caos total, e o final será fogo. A Bíblia disse que os elementos se desfarão no fogo. Mas antes que isso aconteça, a misericórdia de Deus se manifesta para as pessoas. Antes do juízo, Deus envia a misericórdia. A última advertência, o último chamado. Mas que chamado difícil é esse, irmão? Nossos irmãos, quando começou nas eras, o chamado dele, sabe qual era? Nossos irmãos apóstolos, o apóstolo Paulo, nossos irmãos da primeira era, o chamado dele era chamando o povo do paganismo, do pecado, do mundo, para a palavra. Maravilhosamente, eles tinham aquela palavra, e o povo ouvia a palavra, ouvia a advertência, e se convertia, se tornava cristão verdadeiro. Mas a nossa advertência, ela é um pouquinho diferente. É a mesma coisa, mas há uma grande diferença, muito importante, e que é terrível nessa era. Porque a advertência que Deus enviou pelo último mensageiro é para dizer às pessoas que somente ser um religioso, somente pertencer a uma denominação, somente colocar um nome num cartão de membro, isso não é suficiente. Você tem que receber Cristo, a palavra, em seu coração. Veja que advertência, você chegar para uma pessoa que já é crente há 30 anos, como uma vez eu estava lá no presídio, e levando aquela palavra, e eu estava falando da palavra, e o homem disse, pois faz 30 anos que eu sou crente da Assembleia de Deus, diácono, eu nunca ouvi isso que você está falando. Digo, mas Deus deu a oportunidade hoje para você ouvir isso. Irmãos, mas é difícil você abordar as pessoas, abordar e dizer para ela, não é suficiente ser religioso, não é suficiente pertencer a uma denominação, isso não é nada, nós temos que aceitar Cristo, a palavra viva, a última advertência que Deus enviou nessa terra. Então veja qual é o nosso papel, porque isso não foi só o trabalho de William Branham. Esse trabalho se estende para todos nós. Quando nós recebemos verdadeiramente esta luz,
Há um amor que nasce em nosso coração para tentar ajudar mais alguém que está em trevas. Quando você é liberto, quando você recebe a luz, quando você crê, irmão, que Deus enviou um profeta, você terá prazer de dizer às pessoas: Deus enviou um profeta, uma advertência para o último tempo. Então, se você ainda não tem isso, se você ainda se esconde, muitos nem querem falar, nem toca no nome de um profeta, nem fala para as outras pessoas, é porque você mesmo ainda não recebeu essa luz, essa revelação. Mas é necessário você buscar em Deus, na palavra, você conferir se Deus prometeu realmente um profeta. Quantos creem que Deus prometeu na Bíblia um profeta? Está escrito em Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E Deus cumpriu a sua palavra. Ele enviou antes que chegue esse grande e terrível dia, que será o final de todas as coisas, que será queimado a terra com fogo. Deus prometeu enviar o profeta Elias, e ele traria a última advertência para as pessoas pararem com tanta hipocrisia, com tanta religiosidade, e ser um cristão verdadeiro, com a doçura do Espírito Santo, não ser uma pessoa azeda, encrenqueira, cheio de confusão, cheio de soberba, cheio de problema na sua vida. Não, Deus não quer isso. Ele quer que você seja um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos a palavra de Deus para isso, irmãos. Nós temos a palavra para Deus transformar a nossa vida. E só basta que nós peçamos a Deus que Ele faça isso. Se você deseja continuar da mesma maneira, é uma escolha sua. Deus jamais obriga nenhuma pessoa a receber a sua palavra. Ele oferece de graça. De graça é para nós, mas para Ele foi um preço alto. Mas para nós Ele dá de graça, para nós sermos diferentes. Para nós aprendermos a amar, a respeitar o nosso irmão. Oh, irmãos, muitas vezes nós estamos apontando tanto para a vida das pessoas, e às vezes até para o nosso irmão. Mas se você notar, a mão que aponta um dedo, quantos dedos tem apontando para você de volta? Tem 3. Enquanto você aponta um, tem 3. E a pessoa que aponta é porque ela mesma não tem nem maturidade e nem tem nada para dar. Por isso que ela está apontando e acusando o outro. Ela está ainda fora da graça, ela nem ainda tem o amor de Deus. Porque assim aconteceu lá, quando Adão e Eva errou, cada um apontando, não, foi fulano, foi ciclano. O profeta disse que a pessoa que está apontando o outro, que só vê o defeito dos outros, ela ainda está fora da graça, ela não tem nada ainda, achando que tem alguma coisa. Que condição terrível a pessoa pode chegar a estar? Não faça isso. Se você quer falar de alguém, que você quer criticar alguém, se você quer repreender alguém, sabe o que é que você faz, irmão? Você chega em casa e coloca um espelho bem grande na sua frente. Mas reclame, advirta, repreenda, fale daquela pessoa que está no espelho. Porque é ela que está precisando de conserto. Não é o seu irmão, é aquela pessoa que está no espelho. Diga, você que está falando da vida do irmão, você que está fazendo isso, se arrependa dos seus pecados. Você está ouvindo a palavra, e por que continua fazendo isso? Oh, irmãos, você vai ver como vai ser maravilhosa a sua vida. Você vai ter paz na sua vida. E você vai poder ajudar o outro que está ao seu lado, da maneira certa. Você vai ajudar de verdade. Porque quando a gente tenta ajudar pela nossa maneira, pela nossa mesquinhez, a gente só destrói as pessoas, irmãos. Isso causa tristeza ao Espírito Santo. Ele não te chamou para destruir. Ele te chamou para dar vida, para refletir luz, para distribuir o amor do Espírito Santo. E Deus quer isso para nós. Deus tem a palavra. Deus nos enviou a advertência. Como nós devemos ser. Nós temos a profecia em nossas mãos. Aqui está a profecia, a voz da profecia. A última advertência para este mundo. E aqueles que têm recebido a voz da profecia, que têm crido verdadeiramente,
que Deus enviou um profeta, esse tem vencido todas as coisas. E vencido o maior inimigo, que é nós mesmos. O irmão Brana disse, o maior inimigo que eu tenho se chama William Marion Brana. Eu digo, o maior inimigo que eu tenho é Jaime. Então nós temos que atacar é o inimigo, é crucificar a nós mesmos, para termos a Cristo, para termos a doçura do Espírito Santo. Para que a igreja de Deus tenha uma unidade perfeita. Porque quando há unidade, ali Deus ordena a bênção. Vamos ler isso em Salmo 133? Nós desejamos, irmãos, que Deus opere. Quantos desejam que um Deus vivo opere na sua vida? Opere na igreja. O mundo está saturado de tanta religião fabricada por homens. O mundo está saturado de igreja, de religião. Nós não desejamos isso. Nós queremos um Deus vivo, um Espírito Santo vivo, que opera, que cura, que faz suas maravilhas no nosso meio. Isso nós temos que dar condição a Ele, porque o defeito não está em Deus. Se há algum problema, está em nós mesmos. Deus é fiel e o poder dele não diminui. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a palavra de Deus. E Ele deseja ser glorificado em nosso meio. Ele deseja operar na nossa vida. Não importa, não há impossível para Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Basta que você creia e dê condição a Ele. Basta que a igreja esteja em condição de Deus ordenar a bênção, irmãos. E para isso nós temos que estar unidos um com o outro. Num amor sincero e verdadeiro. Nós temos que ser sinceros um para com o outro. No Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Veja que condição maravilhosa é nós estarmos em união verdadeira. União verdadeira que Deus produz na igreja, na nossa vida. Nós amarmos nossos irmãos acima das suas falhas e seus defeitos. Porque se formos procurar defeito, todos nós temos defeito. Mas Cristo é perfeito na nossa vida. Olhe para Cristo na vida do seu irmão. Olhe para a fé que ele tem, que é igual à sua. Ele é seu irmão. A guerra não é um contra o outro. A guerra é contra o Satanás, que quer destruir a igreja, trazendo desunião, irmãos. Mas eu não sei nem por que eu estou falando isso. Mas Deus está mandando falar isso. Eu peço até perdão, pastor Marco. Já estou me sentindo tão à vontade, mas se Deus mandar eu falar, eu falo, irmãos. Até está fugindo do tema, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. Então que Deus possa nos ajudar, irmãos, a dar condição para que o Espírito de Deus opere em nosso meio. Se Deus é conosco, onde estão todos os milagres? Se Deus é conosco, há uma mensagem que o profeta prega. Onde estão todos os milagres? Deus é perfeito. Ele é o mesmo, Ele é fiel e Ele quer nos abençoar. Ele deseja nos abençoar. Ele é o nosso Pai, Ele é bondoso, mas nós temos que dar condição para que Ele faça isso. A Bíblia diz que Deus não encolheu a sua mão, a mão do Senhor está estendida, mas o que é que faz separação? É a vossa iniquidade que faz separação entre vós e o vosso Deus. Então nós temos que nos afastar de todas as coisas. Temos que tirar do nosso coração toda a picuinha do inferno que Satanás colocou para impedir que o Espírito Santo entre no nosso coração. Tire, arranque. Deus te dá esse direito e dá poder e a palavra dele para você repreender
todo mal que você identificar em sua vida, repreenda. Seja um cristão, uma cristã verdadeira e deixe o Espírito de Deus entrar. E Ele vai operar na sua vida. Ele vai fazer grandes coisas. Porque Ele é um Deus grande. Ele é um Deus de coisas grandes, irmãos. É um Deus de poder verdadeiro. Mas você tem que ter esta condição para receber a bênção. E para a igreja, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon. Sabe o que é um orvalho de Hermon? O Hermon é um deserto, que passa o dia todo naquele sol quente, aqueles animaizinhos já sucumbindo de tanta quentura, tanta temperatura, e está ali, e aquelas árvores já murchando as suas folhas, mas quando vai caindo a noite, é como orvalho, aquela coisa fresquinha, e aquilo dá vida novamente, ele sente aquela frieza, aquela coisa boa. Assim é a sua vida, muitas vezes está um deserto quente, tanta coisa, intriga, ódio, alguma coisa, e você está naquele sufoco, mas Deus envia o orvalho para a sua vida, que é o Espírito Santo, para lhe dar aquele frescor, para te dar aquela paz interior que só Deus pode dar para nós, irmãos. E isso é a nossa vitória. Isso dá um bem-estar, isso dá saúde. Isso faz você vencer todos os problemas. Não importa quantas trevas, quantas coisas aconteçam nessa era, mas você permanece firme em Cristo Jesus na palavra. Que Deus nos ajude. Então, Deus enviou a última advertência, irmãos. A advertência de Deus é para as pessoas abandonarem os credos, denominações, religiões que Satanás desenvolveu para prender as pessoas naquilo ali. Impedir que elas recebam a palavra de Deus. Recebam o profeta que Deus enviou. Porque a graça de Deus sempre Ele envia através de um profeta. Deus enviou Paulo, está escrito em Atos 13:47, disse: Paulo, eu te pus para luz e salvação para os gentios. Ô irmão, não vá naquela igreja. Lá o povo só fala num profeta Brana. Cuidado, é Brana. Está no púlpito, fala em Brana. Claro que nós falamos irmão Brana, porque se foi ele que falou, nós temos que dizer quem foi que falou. Se eles não falam na Bíblia, então ele vai ler a Bíblia e não vai dizer o nome de ninguém. Quando for ler um livro, alguma coisa, não pode dizer também o nome de Paulo, nem de Pedro. Porque o irmão Brana está na mesma altura de Paulo e de Pedro. É um profeta de Deus enviado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo foi enviado como luz e salvação. Deus disse: Paulo, você é luz e é salvação para o povo gentil. Isso não é idolatria, irmãos. Não sabem nem o que é idolatria. Idolatria é trocar a palavra de Deus por uma teologia feita por homem, muito inteligente, por sinal, e trocam aquilo ali, trocam a palavra e aceitam aquilo ali. Aquilo é idolatria. Aquilo é adorar outro Deus. Porque se você adora o Deus da Bíblia, você crerá em toda a palavra que está escrita nessa Bíblia. Deus envia a sua palavra. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Creia no profeta de Deus, você prosperará. Está escrito na Bíblia. E Deus enviou um profeta para esta era, irmãos, com a voz da profecia, com a última advertência. Eu quero ler aqui, na mensagem, a era da igreja de Laodiceia. Diz assim, a última advertência do Espírito. Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a última advertência. Não haverá outra. O lugar do trono foi erigido. Os 12 fundamentos foram lançados. As ruas de ouro foram pavimentadas. As portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar.
porque ela resplandece e brilha como uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela aguarda somente por seus habitantes. E em breve eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram. Mas graças a Deus, que neste momento, esta era não terminou. Ele ainda está clamando. E o seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens, pelo seu Espírito. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade, como ele fez com Paulo, nos dias do 7º mensageiro, nos dias da era de Laodiceia. Seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome, receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. E aqueles que o ouvirem serão abençoados e se tornarão parte dessa noiva do último dia, que é mencionada em Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem: vem. O grão de trigo, o trigo noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao grão palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça ao que o profeta de Deus autenticado. Ouça ao profeta de Deus autenticado, que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora: sai do meio dela agora e apartai-vos. O clamor foi pronunciado. O clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos: não será por muito tempo, porque esta é a última era. Este clamor foi pronunciado, irmãos. E você está aqui nessa noite porque você ouviu esse clamor de Deus. Sai dela, sai do meio de toda denominação, de toda coisa fabricada pelo homem e aceita o enviado que Deus enviou. Creia no profeta que Deus enviou, porque a profecia é que tira toda a corrupção da nossa vida, irmãos. É quem nos torna um habitante dessa cidade que já está preparada, só esperando o momento para descer nessa terra. Que Deus nos ajude a aceitar, porque aqui, conforme está escrito em Ezequiel, no capítulo 2 diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, irmãos. E Deus enviou para todas as nações, todas as denominações, toda religião, Deus enviou um profeta verdadeiro. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Não desejam o conserto de Deus. Antes trocam a palavra pelas suas próprios dogmas, suas próprias denominações. E se corrompem cada dia. Cada vez mais está difícil identificar um cristão. Está tudo misturado. Até pastor homossexual casado um com o outro e dizendo que é um cristão. Isso é uma vergonha. Isso é uma tristeza. Isso causa nojo nas narinas de Deus. Se causa em nós, que somos pecadores, quanto mais num Deus que é santo, santo e santo.
mas é essa corrupção que está no mundo. Mas graças a Deus que nós temos recebido. Eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta verdadeiro de Deus. É por isso que creia no profeta de Deus. E pregue esta palavra para alguém mais que está preso na corrupção. Não tenha vergonha de expressar a sua fé. Se você ainda não tem esta fé, peça a Deus. Ele vai te dar firmeza. Você tem que dar razão da sua fé. Quando alguém lhe pergunta, você tem que dizer que crê firmemente. Eu creio porque meu marido crê. Eu creio porque o pastor prega na igreja. Não, eu creio porque está escrito na palavra. É a palavra de Deus para a minha vida. Essa firmeza que nós devemos ter. Deus enviou a voz da profecia. Nós temos em nossas mãos a voz de um profeta, para que nós tenhamos a nossa vitória em Jesus Cristo. E sempre entendendo, irmãos, que todo profeta que Deus envia à terra, ele vem dentro do seu profeta. Aqui está a fotografia desse Deus, que é a coluna de fogo. Quando Deus enviou Moisés, ele veio dentro de Moisés. Quando enviou a Ezequiel, ele veio. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Então Deus, ele entra nos seus mensageiros. Ele entra nos seus profetas. Então, quando Deus envia um profeta verdadeiro, ali é o próprio Deus operando a salvação para nós. Que Deus nos ajude a estar ouvindo essa voz da profecia, essa última advertência do Espírito, e preparando a nossa vida para morar naquela grande cidade que está preparada para nós. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Ele pela sua palavra e vamos tomar atitudes mediante a palavra que Deus trouxe para o nosso coração. Eu creio que Deus tem falado aos nossos corações. E nós devemos crer em sua palavra. E a nossa ação deve ser baseada na fé ou na crença dessa palavra que Deus trouxe ao nosso coração. E com certeza o resultado você verá, porque Deus cumpre a sua parte. Ele é um Deus fiel e verdadeiro, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nós temos manifestado a tua palavra aos corações dos teus filhos, ó Pai. São tantas coisas, são tantos problemas que o diabo vem para nos assolar, nos prender, nos perturbar, tirar a nossa paz. Mas, Senhor, nós cremos que a tua palavra, ela nos liberta de todo o mal, Senhor. Nós aceitamos a tua palavra em nossos corações. Que o Senhor, Pai, nos dê a coragem para tomar a atitude verdadeira diante da tua palavra. Ó Pai, se nós precisamos nos humilhar e pedir perdão a alguém, que o Senhor nos ajude a fazer isso com segurança. Ó Pai bendito, não importa, Senhor, o que devemos fazer, mas queremos fazer para agradar a Ti, Senhor. Queremos estar cheios do Teu Espírito Santo. Queremos dar condição ao Teu Espírito Santo de entrar na nossa vida e nos abençoar ricamente, Senhor. Ó Pai bendito, eu oro por cada um nesta noite. Que possamos, Pai, receber esta unção do Teu Espírito Santo. E na simplicidade da Tua palavra, nós manifestarmos aqui nessa terra a verdadeira vida de um cristão. Não queremos de maneira alguma ser soberbos, nos enchermos de muita intelectualidade, Senhor, mas nós desejamos é ser humilde, ser cheio do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, meu Deus, e amando a todos, desejamos, Pai, levar esta palavra, levar esta profecia que temos recebido da Tua parte, através do Teu servo mensageiro profeta, que trouxe essa última advertência ao nosso coração. Que possamos tê-la em nosso coração e distribuí-la para alguém mais, Senhor, com amor em nossos corações. Tudo entregamos em Tuas mãos e confiamos que o Senhor está na nossa vida e nos abençoará cada vez mais.
Em nome de Jesus Cristo, nós te entregamos todas as coisas, ó Pai. E é para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E lembre-se, irmãos, a nossa vitória está em obedecer a palavra que Deus fala em nosso coração. Quando nós estamos em problemas e quando clamamos a Deus, Ele responde o nosso clamor. Deus fala em nosso coração, irmão. E quando Deus fala, talvez não é a programação que a gente fez, mas a programação de Deus é perfeita. E nós devemos aceitar o que Deus envia para nós. Então, nós devemos agir conforme a vontade perfeita de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.